Pesquisas mostram que quem participa de grupos que têm um propósito em comum são mais felizes. Esse é o tema do quadro Ciência da Felicidade de hoje. Bem-vindo, Lucas. Olá, Elaine. Bom, vamos falar desse negócio de grupo. A gente já participa de um monte de grupo em rede social, mas o que vale é o grupo real, né? Exatamente. O grupo de rede social, se a gente for pensar na dinâmica, ele não é um grupo. Ele normalmente é visto como um ponto de discutir interesses e muitas vezes de mostrar a própria realidade e não de entender a realidade do outro. Então ele dificulta essa dinâmica. Essa dinâmica não acontece no grupo virtual. A dinâmica do grupo real, de pertencer a algum grupo, ela está ligada ao convívio do ser humano, está ligada a eu tocar a outra pessoa, eu visualizar como a outra pessoa está se comportando, como é que ela está sentada naquele dia, para ver se ela está bem, se ela não está. Então isso facilita muito. E quando esse grupo tem um objetivo em comum, esse grupo se mobiliza e essa força aumenta muito. Essa força aumenta muito. E a gente foi esquecendo disso ao passar do tempo. E a gente chegou nesse ponto que hoje a gente tem poucos grupos reais e muitos grupos virtuais. Então as pessoas elas estão buscando ser mais vistas em grupos virtuais do que literalmente fazer parte de um grupo real onde haja um propósito, um interesse e um trabalho verdadeiro sendo executado. E é muito legal, assim, eu tenho, por exemplo, um grupo de amigas que desde 2003 a gente se reúne quase todo mês. E é muito legal porque a gente vai ganhando um carinho, é como se a gente se sentisse confortada. Às vezes uma está com problemas, outras dão uma força. Então, assim, vira quase uma terapia em grupo, né? Que são as melhores amigas ali. Exatamente. Esse é o processo de humanidade, o processo mais simples que tem. Esses dias, eu vi uma divulgação na internet, um cara colocou assim: venha fazer parte do meu grupo de melhores amigos. E ele é uma pessoa extremamente famosa na internet. Como que eu vou fazer parte do seu grupo de melhores amigos? É um grupo de WhatsApp onde eu converso toda semana, 2 vezes com você. Eu fiquei pensando assim, eu não quero um melhor amigo desse. Um melhor amigo desse é muito pouco para mim. O meu melhor amigo ele tem que estar ávido a tomar um café comigo se eu ligar para ele hoje, né? Isso não é ser melhor amigo. Então a gente foi mudando alguns conceitos. E esses conceitos foram enfraquecendo as relações. As pessoas acreditam que se relacionam com pessoas famosas da mesma maneira como se eles se relacionam em casa. Uma vez me perguntaram, Lucas, quem que é seu grande mentor? Quem você segue? Eu falei, meu pai. Meu pai e minha mãe são meus 2 grandes mentores. Eles falaram assim, nossa, mas você conhece tantos livros, conhece tantas pessoas. Eu falei assim, olha, eu já li o livro Princípios de Neurociência do Kandel inteiro, mas isso não vai fazer dele meu mentor. O que eu venho aprender na minha vida tem mais a ver com o meu convívio, com as pessoas que eu convivo diariamente. E isso, dentro das últimas pesquisas, foi mostrado que as pessoas que convivem de maneira virtual, elas não têm esse propósito bem estabelecido junto. Então, os grupos virtuais têm muito problema de direcionamento por isso, porque a gente não tem empatia com o outro. A empatia só dá para ser criada no mundo real, vamos dizer assim. Agora, Lucas, quem de repente não teve um trabalho muito unido da família e tal, pode ter mais dificuldade em participar de grupos? Sim, sim. E o importante é que você entre em um grupo que se alinhe com o seu propósito de vida. Porque existem grupos de todos os tipos, né? Fala assim, existe um grupo de pessoas que quer buscar uma vida mais saudável. Tem pessoas que têm grupos gratuitos de corrida, grupos gratuitos de caminhada, tem um grupo que você está buscando alguma coisa naquele momento que aquele grupo também busca. Isso facilita muito. Tem grupos de diversão, né? Uns 2 anos atrás, eu e minha esposa participávamos de um grupo de roller. Era um grupo de diversão. Então, aquele grupo a gente ia lá para se divertir. Tinha gente que nem andava de roller, que ia lá simplesmente para conversar e se divertir, né? Existem grupos de igreja com um propósito religioso. Existem grupos como o escoteiro, que tem um propósito de cidadania, né? Então, tudo isso é interessante que a gente possa visualizar novamente. No mundo real, a gente tem vários grupos que a gente pode participar e que nos acolhem. O mais importante é a gente voltar a pensar nessa questão do acolhimento. Como é que a gente acolhe as pessoas, né? O ambiente de trabalho é um ambiente que normalmente não há acolhimento. Em grande parte das empresas, a pessoa entra e leva um susto do que ela tem que fazer, né? E o certo é você acolher a pessoa, falar, você está fazendo parte da TV agora, nós vamos mostrar para você todos os lugares, eu vou te apresentar todas as pessoas, eu vou te apresentar até o Serginho da edição para você conhecer como é que ele é, e aí sim a pessoa vai se sentir inteirada naquele local. Então a gente tem fechado os grupos porque a gente tem esquecido dessa prática importante de inteirar as pessoas para que isso aconteça. Isso pode ser, inclusive, uma grande sacada e uma grande saída para quem, de repente, muda de cidade, né?
vai às vezes ficar longe da família, dos amigos que já tinha bastante, amizade e tal. Começar a conhecer pessoas também, é uma forma, né, de ampliar o círculo de amizade. É mais fácil eu me fechar no ambiente virtual. Hoje o ambiente virtual ele tem uma série de benefícios criativos pra gente, né? Uma série mesmo, falando de uma série, por exemplo, que você assiste, uma série paga que você assiste, você tem 16 capítulos, é um entretenimento que dura muito tempo, né? E aí, antes a gente não tinha isso, a gente tinha que realmente buscar pessoas para terem entretenimento que durem mais tempo. Então, isso tem tornado mais difícil as coisas. Só que quando você observa a felicidade do ser humano, os seres humanos mais felizes são aqueles que convivem de maneira real. O convívio virtual ele tem criado um afastamento entre as pessoas. Então, é importante que você se observe também. Fale, peraí, como é que eu estou convivendo com esses grupos? Esse grupo que realmente faz sentido para mim, esses dias eu saí de um grupo que tinha 175 pessoas e uma das pessoas fala assim, nossa, Lucas, você perdeu uma oportunidade incrível de conversar com 175 pessoas. Eu falei assim, não, eu ganhei uma oportunidade maravilhosa de conversar com 2 ou 3 no meio da minha tarde e conseguir realmente criar conexões verdadeiras. E isso é importante que a gente possa visualizar. O que está me fazendo bem? Né? Meus pais têm um grupo de churrasco, inclusive eu vou participar de vez em quando junto com eles, e o grupo de churrasco deles já tem muitos e muitos anos, né? E qual é a ideia? A ideia é que a gente se encontre uma vez por mês para fazer uma reunião, para a gente se reunir de maneira real. É essa a grande ideia. E a gente vê que isso melhora a saúde de todos no grupo. E se a pessoa for, às vezes, meio tímida, tal, vai encontrando devagarinho, né? Vai se expondo de pouquinho, se de repente... né? Não for que nem a gente, né? Cara de pau, que vai chegando, falando. Mas existem grupos que são mais acolhedores para essas pessoas, né? Tem grupos de atividades. Esses dias eu estava vendo um grupo de... Como é que é o nome daqueles objetos montados no papel? Origami. Tem um grupo de origami, que é um grupo de uma atividade extremamente concentrada, uma atividade diferente. É um grupo que eu não faria parte, porque eu teria que ficar quieto durante o momento, então não ia funcionar. Mas para pessoas que são mais introspectivas, é um grupo interessante. É interessante que você... procure grupos que tenham a ver com aquilo que é seu propósito. Sair um pouquinho do ninho, né, Lucas? Exatamente. O ninho tem sido muito mais uma prisão do que literalmente um lar docilar. Ultimamente a gente tem se aprisionado dentro de casa, ao invés da gente visualizar o que a gente pode ter no mundo externo. E aí vem depressão, vem tristeza, melancolia, né? E eu não sei com quem eu posso recorrer, porque eu não faço parte de nenhum grupo, né? Os grupos online, você nunca vai ver uma pessoa falando, olha, pessoal, eu preciso muito de uma ajuda, né? Porque tô triste em casa. Tô num momento ruim, tá difícil isso. Esses grupos online não servem para isso. Então é preciso que a gente esteja observando. Eu gosto muito que minha mãe fala do almoço. Quando a gente senta para almoçar, é a hora de você olhar para a pessoa. Você olha, a pessoa não consegue esconder como é que ela está. Exatamente. Atrás de uma tela não tem como ver. Exatamente. Obrigada, Lucas, mais Eu agradeço. uma vez.